E foi aquele impacto, assim, parecia que eu tinha levado aquela pancada. Nessa hora eu já não estava mais no local, eu estava dentro de uma clínica, com meu irmão em cima de mim, mas ele desaguava, assim, chorava. E eu me lembro que eu abri o olho e falei assim, para de chorar, eu tô bem. Tranquilo também, o irmão tá chorando em cima do corpo da irmã, de repente ela acorda e fala, imagina o susto, para de né? chorar, Imagina tá o tudo susto, certo, vamos embora. E assim, tinha uma moçada. Não, meu irmão ficou um bom tempo, ficou anos, até hoje ele não gosta de falar disso. Isso impactou muito pra ele. Pra ele você já tinha ido. Eu já tentei tirar da boca dele e ele só fala assim, não, você caiu e ficou louco. Você foi clinicamente. Você caiu e ficou louca. Você foi clinicamente dada como morta, né? Sim, porque eu tava num local, numa maca, assim, eu fiquei 22 minutos, assim, sem... Nossa. Tentaram, e foi exatamente, e eu tinha 22 e 22 minutos. Caramba. E é tão interessante que eu vi essa contagem também. Mas não, como ele não apareceu a história da sua vida passando por... Várias coisas vieram na tua cabeça. Várias. Da vida atual ou só de vidas passadas? Não, de vidas passadas. Também? O que você viu? Fala mais detalhes. Alguma coisa você pode falar, né? Fala, Posso falar. Inclusive a consciência que me ajudou, que muitos chamam de mentor, ser de luz, né? E eu chamo de amparadora, porque ela foi a minha amparadora. Tem uma Quando ele passagem... falou serenão, né? Serenão. Não, o meu não... Eu tinha entendido. Eu não cheguei nesse ponto do serenão. Sabe o que eu tinha entendido? Sabe o que eu tinha entendido, Tuti? Ser anão. Eu pensei que era uma luzinha pequenininha e chamavam de ser anão, tipo de um... Cara, eu fiquei com medo de você falar outra coisa, velho. Surubão. Cara, eu tinha certeza que você ia falar isso, mas certeza. Quem garante que na outro plano não tem surubão? Você não sabe. Você não sabe, é o surubão de luz. É um monte de luz lá. É verdade. Desculpa. Imagina, faz parte aqui, é muito legal isso. Mas o que me impactou foi que essa consciência, depois com o tempo, na época eu não soube identificar, mas com o tempo eu fui entendendo, ela era a minha avó paterna que eu não conheci. Ah, no caso dele era gente viva, no teu caso era gente que já tinha morrido. A minha avó paterna que eu não conheci, e eu tenho uma experiência muito interessante. Você depois foi ver foto e tal, e bateu. Porque aí começou a vir, porque depois que a gente tem essa experiência, como o Djalma comentou, e o Ale também, a gente tem acesso, e aí você tem acesso a muita informação, e eu falei assim, poxa, o que eu vou fazer com isso? Tem que ter um propósito. Claro. Tem que ter alguma coisa, né, ali, né? O que eu tenho que acertar? O que eu tenho que voltar e arrumar tudo aquilo, né? E aí foi interessante que eu fui buscar as fotos da minha avó, que eu não conhecia, e a minha mãe, eu acho que não me lembro, porque meu pai também morreu muito cedo. Ela me mostrou uma foto, eu falei assim, caramba, é ela. E só da energia, senti energia na foto dela, eu consegui identificar que era ela. E eu tenho uma passagem muito interessante com ela. Porque aos 3 anos que eu descobri que eu fazia projeção, eu fazia muito xixi na cama. E aí ela falava assim pra mim, olha, toda vez que você for no banheiro, você se belisca. Aí, porque eu chorava, né? Minha mãe ficava brava comigo, meu pai e tudo mais, né? E aí eu comecei um dia, eu tava no banheiro, ela chegou e falou assim, lembra, belisca. Aí eu belisquei, daí eu falei assim, olha, por que eu não tô sentindo, né? Ela falou assim, olha lá na cama. Aí eu vi o meu corpinho lá na cama, assim, eu falei assim, nossa, eu tô lá. E pra criança isso é tão... lúdico, né? Quase, lúdico. Eu não me assustei nem nada. Por isso que eu nunca me assustei com esses fenômenos, né? E aí eu voltei pro corpo. E aí falei assim, agora eu entendi. Então toda vez eu pegava e me beliscava, eu nunca mais fiz xixi na cama. Foi bem interessante essa experiência com ela. E aí quando eu vi a foto dela, eu comecei a entender. Aí tudo fez sentido para mim. Aquela trajetória minha, de eu estar em sala de aula, né? Lá no Extrafísica, aprendendo de energia. E aí a IQM, após a IQM, eu voltei. Não tive como falar
Pode falar. Só um detalhe, essas duas experiências de vida passada, como é que foram essas EQMs que você lembrou de vida passada? Porque é um processo também raro, porque geralmente quando a pessoa lembra de uma vida passada, ela lembra assim, às vezes da morte que ela teve, mas você lembrar que você teve experiência de quase morte em vidas passadas... Você lembra de isso é incomum. fato? Pensa assim, ó, por exemplo, o Djalma ele teve uma experiência de quase morte. Certo. Mas pensa que numa vida futura dele, ele vai lembrar dele tendo a quase morte, o que é uma memória rara de se ter. Entendi. Entendeu? Não é que ela estava ali fazendo um cordeiro no meio do Himalaia. Ela lembrou dela tendo quase morte, né? Como é que foi essas duas? Então, olha, isso é interessante. Boa pergunta sua. Porque, assim, eu fui buscar, até na literatura, na história e tudo mais, onde eu me encaixava nesse contexto, né? E aí eu sempre participei de movimentos assim libertários, né, das mulheres e tudo mais. E isso eu acabava sendo perseguida, porque naquela época, né, tanto em 32 quanto 45, quem que gostava de mulher que queria votar, por exemplo, né? Que não queria mais usar sutiã, que não queria mais usar, né, queria usar calça e tudo mais. E eu participava ativamente disso daí, né? Tanto que nessa vida, essa última vida, de 32 eu era jornalista. E eu vim assim, já sabendo que eu queria ser jornalista. Eu já sabia que eu queria me formar nisso e que eu queria sair. Então, assim, começou a fazer muito sentido isso para mim, né? E de 1945 também foi a mesma coisa, né? Como que eu provoquei de 32? Através de drogas. Eu me envolvi com pessoas, né? Eu queria me entender e aí acabei me drogando e tudo mais. Inclusive, eu acredito que... Eu acredito não, eu tenho certeza que a minha filha fazia parte comigo. Então, é por isso que eu trouxe ela nessa vida. Então, sua filha atual era usuária com você nessa vida passada. Exatamente. E isso fez muito sentido para mim, né? E aí, em 45, foi a mesma coisa. Eu fui perseguida, fui presa, né? E acabei sendo torturada também. E eu optei para não querer mais ficar. Foi bem interessante, foi bem impactante. Mas eu tenho também, assim, outras experiências aí do Egito, que foi bem impactante para mim também, né? Bacana também. E isso me fez querer vir para cá, quando eu voltei, e eu, com tanta informação, e eu precisava me entender, e eu precisava falar assim, falava para mim assim, poxa, com quem que eu vou falar sobre isso? Porque eu vim numa família, assim, que não acreditava nessas coisas, né? E então eu comecei a minha busca, sozinha, solitária, vamos dizer assim, né? E fui buscando em livros, fui buscando na história mesmo, né? Eu nunca levei para o lado místico, nunca, apesar de querer ir ver, né? E ter respeito, né? Mas eu tentava entender todo esse processo meu, e foi muito bacana, porque eu senti que eu precisava ter amor. Porque mesmo participando de todo esse movimento e tal, eu acabava descartando as pessoas, sabe? Então eu não fazia... eu desistia de tudo, assim, principalmente com relação a relacionamento, né? E aí eu falei assim, caramba, eu tenho que aprender a amar, né? E aí eu voltei, foi a minha primeira missão. Primeiro, várias pessoas relatam que já voltaram da morte. Porque popularmente se fala assim,